Paz de Cristo, irmãos. Estamos a iniciar mais um vídeo. O nosso assunto, um assunto polêmico, que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir o que é verdade. As pessoas não gostam de me ouvir, mas não tem problema. Eu gosto de vocês mesmo assim, e eu amo a todos, por isso que eu prego a palavra de Deus. Por isso que eu digo a palavra de Deus, como está escrito e como ela é, porque foi para isso que eu fui chamado. Agora, se você foi chamado para agradar a rebeldia, agradar o engano e agradar as mentiras e as fábulas, tudo aquilo que é contrário à verdade, continue, é problema teu. E se você se sente satisfeito com isso sendo cristão, continue a ouvir a eles e segue, e depois espera um lago que arde com fogo e enxofre. Estou aqui pregando a verdade para te tirar disso, para que Cristo seja exaltado através da sua vida e você seja salvo. Ir para o céu não é mamão com açúcar. Ser crente não é melzinho na chupeta, como diz o mundo por aí. Ser crente é tomar jugo, é tomar fardo, como diz Jesus em Mateus. Não brinque e não anda pensando que é molezinha, que não existe molezinha. Existe molezinha nas igrejas, mas no reino dos céus, não. Lucas 16, Jesus diz que o reino de Deus se toma pela força, pela coragem, pela determinação, pela renúncia. Gálatas 5, Paulo disse que a guerra entre você e as coisas do mundo, o espírito e a carne. Não vem querer que molezinha e querer mamãozinho com açúcar, que não tem isso no reino de Deus. Lutas, batalhas, guerras, pelejas, esse é o reino de Deus, para quem quer ser salvo. Por isso eu prego assim. Vocês me odeiam, mas eu amo vocês, por isso eu prego. Capítulo de número 20 de Êxodo, versículo de número 1, nós estamos meditando no Decálogo, os 10 mandamentos da lei divina, o testemunho de Deus, a lei divina, lei, mandamento, testamento, ou melhor, testemunho de Cristo, chama-se 10 mandamentos, leis dada a Moisés, 10 mandamentos dada a Moisés, leis dada a Moisés, para fazer Israel cumprir, até que se achegasse a nós que somos o Israel de Deus. Se você não é Israel de Deus, não tem problema nenhum, pode ficar fora, não é para você. Agora, se você é igreja de Cristo, que pertence à graça, à salvação, que Deus determinou ou deu através de Jesus Cristo para todo aquele que se arrepender e nascer de novo, os mandamentos é para você. Obedeça as leis e os mandamentos que Deus deu a Moisés, para que Israel cumprisse, para que você possa fazer parte da salvação e da graça que é Cristo. Uma graça sem lei e mandamento é uma desgraça, não é graça, não existe. E o nosso Cristo é misericórdia, graça, lei, mandamento, justiça e amor. Não tem outro meio de ser Jesus. Então, você precisa entender os mandamentos e obedecer. Todas as religiões hoje. Pode ser que tenha alguma exceção? Sim. Se eu sou uma exceção, então há exceção. Que diz que os mandamentos não foram tirados, nem as leis dadas a Moisés. Observe, há leis que foram tiradas. Há leis que foram tiradas. Há mandamentos que foram tirados, que nem existe mais. Foi dado, mas não existe. Por quê? Porque foi tirado. Porém, o Decálogo, os 10 mandamentos, que é a base, o estatuto, o alicerce de Deus, o testemunho de Deus nunca saiu, nunca vai sair. As leis que vêm junto com os 10 mandamentos nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir. Nunca. Por isso, a destruição do homem na terra hoje, o motivo pelo qual a chuva cai e destrói toda a terra, e o ser humano, em cada canto, está fazendo tudo isso por toda a terra. As catástrofes que nós temos na terra hoje, os efeitos climáticos, tudo isso
é desobediência a Deus, quebra de leis e mandamentos que Deus deu para você cumprir, para Israel cumprir, para que nós pudéssemos cumprir. Então, religião, você é responsável por isso. Todas as igrejas que pregam dizendo que acabou, é responsável por isso. Ou seja, igreja, quando eu digo igreja, estou falando de pregadores, de ensinadores, de doutores, de guias, de professores e de teólogos, de apóstolos, de bispos, de papa, de padre. Todos vocês são responsáveis pela destruição que está na terra hoje. Por quê? Porque diz que as leis de Cristo acabaram em Moisés. As leis de Cristo foi só até Moisés. Acabou em Cristo as leis divinas. E acusa Paulo, e acusa Jesus, e acusa a Moisés, dizendo ser de Moisés. E acusa Jesus, dizendo que Jesus tirou. E acusa Paulo, dizendo que Paulo tirou. Se você não sabe o que foi tirado das leis e do mandamento, dos mandamentos, ou melhor, do mandamento, então não prega, então não ensina, ou deixa de ser fingido que sabe e diz não saber, ensina o que você quer para atrair o povo a você e ganhar lucros com isso. O seu preço é muito alto, você nem imagina qual é o teu preço, pregador. Não te esqueças, há um trono branco e eu estarei lá naquele dia, salvo ou condenado, para declarar: você diz que não havia mais mandamentos, que não havia mais lei. Eu vou estar lá, salvo ou condenado. Se tiver salvo, vou estar do lado de Moisés, do lado de Paulo, do lado do Senhor Jesus, para dizer: esses pregaram que não há mais mandamento, que não havia mais leis e mandamentos, por isso essa multidão está sendo condenada. Pode se preparar. Se estiver condenado, vou dizer a mesma coisa. Agora pode me queimar Jesus, porque eu queria dizer isso. Vou dizer, tenha certeza disso. Vocês precisam ter consciência, respeito e honra por Cristo, pela sua palavra, e respeitar a palavra de Deus. Por isso que está hoje essa baderna na terra. Por isso que hoje está essa bagunça na igreja. Por isso que família não tem mais, por isso que não há mais família, não tem mais respeito por família. Por isso que marido hoje não respeita mais mulheres, e casamento não dura mais nem 2 anos, 3 anos. Quando não mata a mulher, o marido não mata a mulher, não fica juntos. Por quê? Porque não há mais mandamento. Não adianta você fazer terapia de amor, não adianta você fazer clínica de recuperação de casamento, meu querido, porque é tudo em vão, é só para tu faturar, e nada vai avante. Perante Deus não, perante os homens pode até ser, mas perante Deus não vai. Não tem mandamento, não tem lei, não tem justiça, não tem amor, não tem verdade. O diabo chega e diz: aqui é o meu celeiro, vou deitar e vou rolar. E é isso que ele está fazendo. A culpa é de vocês. Vamos lá. Mas antes eu quero, se você quiser, se inscreve aí no canal e deixe seus comentários, por favor. Vamos lá então? Vamos. Êxodo 20, versículo. Não falou Deus, ou melhor, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Estou mostrando a todos que de Êxodo ou de Gênesis a Apocalipse, os mandamentos estão declarados para cumprir e obedecer todo ser humano da terra. Então, o Senhor está dizendo aqui, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? Não sirva outro Deus, um homem, uma mulher, uma imagem, ou um boi, uma vaca, um animal qualquer, que é o que adora hoje, né? Tudo isso está sendo adorado hoje. Tudo isso está sendo hoje muito mais preservado do que o homem. Hoje em dia, dar um tapa no animal, num cachorro, tem mais peso do que dar um tapa na cara de um homem e de uma mulher. Não que não deva respeitar os bichinhos, tem que cuidar. Nós sabemos disso.
Mas a lei hoje tem mais valor, a lei dos homens hoje tem mais valor para os animais do que para o próprio ser humano. Olha onde chegou o ser humano. Olha a vergonha que Satanás colocou o ser humano. Porque Jesus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E tu, crente, não olha para isso. Por isso que tu é levado pelos pastores da igreja, pelos bispos, pelos apóstolos, por tudo isso, porque tu não te dá o teu valor devido a ti mesmo, tu não te dá honra para ti mesmo, tu gosta de viver uma vida de evangelho, de fachada, e não de um cristão que nasceu de novo, que se arrependeu. Por isso é que tu gosta de tudo isso. Tu ama, mulher, essa calça que tu usa, tu ama amar o teu corpo, tu tem essas curvas bonitas que Deus te deu, esse corpo bonito, preserva ele e conserva ele para o teu marido, mas tu gosta de exibir ele. Por isso é que tu aceita tudo, e tu fica na igreja do jeito que tu quer. Tu vai pagar pelo teu próprio corpo, e por tudo isso tu está quebrando o mandamento do Senhor, e ainda tem coragem de dizer que o Espírito é derramado sobre vocês. Está falando juízo na cabeça, gente? Para de ilusão, de besteira. Está achando que o Espírito Santo é o quê? É bichinho de estimação? Bichinho de pelúcia que você passa a mão, limpa, passa o espanador, tira o pó, coloca lá, e dá beijinho, coloca ali. Você está achando que o Espírito Santo é isso? O Espírito é santo. Então ele diz aqui: não terás outros deuses diante de mim. Por isso nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, porque em Gênesis, no capítulo 1, Deus já dá o mandamento para o Adão. O primeiro mandamento, 7º dia, descanse. Ali ele dava um mandamento para que Adão o cumprisse. Dá uma olhada comigo. Nós vamos ver hoje o Novo e o Velho Testamento. Desse primeiro mandamento, vamos ver os 10 de Gênesis a Apocalipse, e com ordenança, com juízo de condenação e de cobrança no fogo no Novo Testamento para quem não obedecer eles. Veja aqui o capítulo de número 10 de Deuteronômio. Deuteronômio 10. Eu vou ler um pouquinho mais de Bíblia com vocês hoje. Deuteronômio 10 e versículo de número 12. Diz o Senhor: e agora, Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua alma. Versículo 13: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Os céus e os céus dos senhores são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar, e a vós somente deles escolheu, depois deles, de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, portanto, os vossos corações, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes alimento
e vestes, amai o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que por ti fez estas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais, descesse ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. Então vejam aqui, Moisés, com as tábuas, ele tinha quebrado as duas, ele tinha arremessado as duas e tinha quebrado. Deus pede para Moisés que lavre duas tábuas, faça uma arca para ele colocar a glória dele. E trouxesse as duas tábuas que ele queria escrever tudo de novo, e ele escreveu com o dedo dele, com a mão dele, 10 mandamentos e leis. Não é de particular interpretação de Moisés, não vem do coração de Moisés. Provamos isso na Bíblia e vamos continuar provando. Foi Deus que deu e foi Deus que escreveu. Moisés ditou, Moisés disciplinou o povo com isso e passou. Assim como Cristo vem, disciplina, ensina, Paulo veio, disciplinou, ensinou, os apóstolos veio, disciplinou, ensinou, e nós, pregadores, disciplinamos e ensinamos que os mandamentos e as leis divinas têm que cumprir, têm que ser obedecidas. Existem leis que foram tiradas, e você saberá. Então, esse versículo 17 e esse versículo 18 é o que eu vou me deter mais um pouco aqui. Abram comigo em 1 João, capítulo 5, e no versículo de número 3. Primeira carta do apóstolo João. Você saberá e você verá se os 10 mandamentos estão aqui ou não. 1 João, capítulo de número 5, e no versículo de número 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Aqui Jesus está dizendo em Deuteronômio que ame o estrangeiro, que ame o órfão, a viúva. É o que o Senhor está dizendo, relembrando. Fosse estrangeiro em Israel. O Senhor Jesus está lembrando as nações de Israel, e aqui João está fazendo memória dos mesmos mandamentos. Ame a teu irmão, ame o Senhor teu Deus, guarde os seus mandamentos, porque quem não guarda os mandamentos não tem amor nenhum por Cristo Jesus. Não se iluda. Aí, mais para frente, ou melhor, mais atrás, voltamos para o Velho Testamento. O capítulo de número deixa eu ver aqui. Josué, capítulo 22. Josué 22. E também o versículo de número 22. Josué, sucessor de Moisés, que recebeu o bastão de Moisés, Israel, a terra prometida. 22. Veja o que diz a Bíblia. O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo sabe, se foi em rebeldia ou desobediência ao Senhor, hoje não vos
Desculpa, vou ler de novo. Preservareis. Está muito difícil essa língua para mim. Se edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto de oferta de cereais, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requererá. Então vejam que Josué está dizendo, com as palavras de Moisés: vocês precisam temer e obedecer. Se não houver temor e nem obediência, o Senhor, que não faz acepção de pessoas, vai ser terrível para contra vocês, porque já vinha sendo desde o princípio. Vai mais para frente agora. Eu disse que você lê muito Bíblia hoje, e vai ler Daniel, o profeta Daniel, no capítulo de número 2, Daniel 2, deixa-me achar aqui, por favor. Daniel está logo depois de Ezequiel. Aqui está 2:47. Diz-nos a Bíblia: respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos céus, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois poderoso, terrível, pois pudestes revelar este mistério. Então veja que Daniel aqui estava com uma questão terrível com o rei de Babilônia. O rei de Babilônia tinha tido uma revelação de uma estátua, de uma imagem que ele estava construindo no campo de Dura, e construiu e colocou, porque Cristo queria que fizesse, Deus queria que fizesse. Aquilo ali era símbolo dos reis romanos, de todos os reis daquela época, e símbolo de um anticristo que já está reinando na terra e que virá futuramente, já está chegando aí para pôr em prova a todo Israel, a todo o povo de Deus. Então, esse rei aqui, ele criou aquela estátua e queria que todos adorassem, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou essa imagem que ele criou. Ele então, por não saber, e os sábios de Babilônia que não sabia revelar o segredo do sonho dele, ele estava mandando matar a todos, até que achasse Daniel, e Daniel vai dar um mistério para ele, e revela, do versículo 44 para frente, você vê a revelação. E aqui, Daniel, que foi jogado na cova dos leões, os leões não tiveram poder sobre ele, ele retira Daniel da cova dos leões e faz esse decreto, essa declaração: Deus é Deus terrível, que revela todos os mistérios escondidos, os encobertos. Não há para ele segredo, como não há acepção de pessoas. Então, por isso, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, Daniel declara ao rei, e o rei faz aqui esses elogios, faz aqui essas homenagens, faz aqui essa adoração a Deus através de Daniel. Também Daniel, no capítulo de número 11 e no versículo 36, 11 do profeta Daniel e no versículo de número 36, qual que nos diz a Bíblia? Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisa espantosa contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Portanto, meus queridos, aqui está aquela imagem, representava tudo isso que Daniel estava vendo no capítulo 2, que Deus revelou.
Então aqui Daniel está determinando e dizendo, Deus dizendo através de Daniel, o que está escrito para acontecer, vai acontecer. O que está nos mandamentos e nas leis divinas, não fuja porque vai acontecer. Vem o anticristo, e esse anticristo vem, porque já começou desde o princípio quebrar as leis e os mandamentos, e as leis e os mandamentos estão sendo quebrados. E você, igreja, de todas as religiões, principalmente os que se diz protestantes, mas que não protesta nada, vocês são reformados e não convertidos e nascidos de novo, por isso vocês aceitam essas coisas. Aí vem o anticristo, e aqui está determinado, ele vem com todo o regime da mentira e do engano, com todas as leis de mentira e de engano, ou seja, parece ser boas, parece ter frutos de honra e dignidade, parece com Deus, mas nunca foi e nunca será do Deus Todo-Poderoso. E o princípio de tudo isso é quebrando as leis de Deus e os 10 mandamentos, que é o que vocês estão fazendo, para aplicar a lei dele e os mandamentos deles. Fica atrás de besta no Apocalipse. A besta do Apocalipse que o Senhor está revelando lá, 666, é exatamente isso, quebra de mandamentos, e é o que vocês são. Querem caçar besta na televisão? Querem caçar besta em todo lugar? Está cheio, está forrado disso dentro das religiões. Aqueles que quebram os mandamentos e as leis são as bestas que está lá no Apocalipse, e em breve o anticristo, por ordem do diabo, de Satanás, usando um homem, estabelecerá a sua própria lei para abater todo aquele que guarda os mandamentos e as leis divinas. Já aconteceu isso por 1260 anos e haverá de acontecer novamente por um período de tempo. É só esperar. Não é isso que vocês querem? Desobedecendo? Então continue e vocês verão. Então Daniel está determinando aqui que o anticristo vai vir trazendo a quebra dos mandamentos da lei divina. No capítulo de número 17 de Apocalipse, você está vendo aí tudo isso que os mandamentos está passando de profeta para profeta, de Deus, de rei para reis e de apóstolo para apóstolo. Você vai ver isso em Cristo Jesus. Por que está sendo feito isso aí? Porque Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. E aí está eles servindo e adorando outros deuses e desobedecendo o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo de número 17 e o versículo de número 14. Apocalipse 17, 14. Olha o que diz a Bíblia: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Você é o quê? Eleito e fiel? Cumpre os mandamentos, obedece os mandamentos, ou você é aquele que diz que os mandamentos acabou lá para trás, que é ultrapassado? Cumpre a lei? Quem é você? Agora você vai saber se você é fiel ou se você é infiel. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e no versículo de número 14. Atos dos Apóstolos. Vejam o que diz aí. O nosso querido e amado, potência na mão de Deus, instrumento de honra na mão do Senhor, o nosso querido irmão Paulo, apóstolo Paulo. Veja o que ele diz aqui. Paulo em Tessalônica, no capítulo de número 17, no versículo 14, diz a palavra de Deus: no mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. O versículo de número 15: e os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele,
o mais depressa possível. Partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui está, os ídolos, aqui está, não terás outros deuses diante de mim. Paulo não suportava aquilo. Como é que Cristo tirou os mandamentos? Se Cristo tivesse tirado os mandamentos, e se Paulo tivesse tirado os mandamentos, isso aqui incomodava Paulo, irmãos? Paulo não ia falar nada sobre ídolo, quem tem ídolo, quem não tem ídolo, quem está adorando outro Deus. Não tem nada disso, Paulo não ia dizer nada. Paulo ia continuar fazendo o que ele estava fazendo, pregando, falando, mas nunca ia falar, vocês podem ter o que vocês quiserem, não tem lei, não tem mandamento para nada disso, não. Não existe lei para ter ídolo, não existe lei para ter imagem, não existe lei para nada disso, pode continuar, não tem problema. Mas quando Paulo veio aqui, ele disse, depois que Cristo morreu por toda a humanidade, ainda existe isso? Paulo não suportou. O Espírito Santo no coração de Paulo não aceitou. Não aceitou. Agora como é que você vai chegar e falar para a pessoa, esses ídolos aí que você tem, essas imagens, essas coisas, como é que você pode falar isso se você quebrou a lei e os mandamentos, se você disse que isso não existe mais? Por isso, irmão, fica infrutífero, não adianta, você fica sem moral, você prega uma coisa e você faz outra. Paulo está dizendo aqui, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutiam na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Mas tem notícia boa aqui para você, dá uma olhada no versículo de número 29. Veja, portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem, não sendo nós, ou melhor, sendo nós de Deus, sendo nós homens de fé e de amor em Cristo Jesus, jamais vamos pensar que uma imagem feita de pedra, feita de pau, feita de gesso, feita de qualquer coisa, é semelhante ao Altíssimo. De jeito nenhum. Ele é vivo e está vivo. Aí ele diz o versículo de número 30. Mas Deus, olha que bonito aqui para você, meu querido, que está por trás desse engano. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disse, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando do Filho de Deus. Se não obedecer aos mandamentos, o julgamento não terá acepção de pessoas. É para todos. Apocalipse 19. Abram comigo, por favor. Apocalipse 19. Nós estamos no primeiro mandamento. Apocalipse 19. E no versículo de número, deixa eu ver, 16, 19 e 16.
No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Não adianta. Você vai ler comigo agora também o livro lá no Velho Testamento. O livro de Jó. Jó 34. Jó 34. Logo depois de Salmos. Jó 34. E o versículo deixa eu me achar aqui. 19. 34, 19. Que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estimas ao rico mais do que ao pobre, pois todos são obra de suas mãos. O mandamento é para todos, ricos, pobres, crente, não crente, não interessa, mandamento e leis é para todos, que é ser humano. Então, Jó está determinando isso. E no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. É só para você ver, meu querido. 10 mandamentos dentro do Novo Mandamento, ou melhor, do Novo Testamento. Dez de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 34. 10, 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio, italiano, não pertencia à linhagem de Israel. Você se lembra aqui daquele lençol com animais estendido? E que o povo faz aquela confusão toda quanto à carne de porco. Veremos, falaremos sobre a carne de porco. É proibido por Deus ou não? Nós saberemos dentro da Bíblia. Então, Pedro chega ali e diz para aqueles homens: eu estou aqui porque Deus me enviou. Ele quer salvar, Ele quer libertar. Esse que também é italiano, que não faz parte da linhagem de Israel. Ele é Deus para todos. Não há acepção de pessoas. Por isso os mandamentos é para todos, sem acepção de pessoas. Desde o decálogo voltar, todos precisam passar pelo mesmo regime e processo de conhecimento e entendimento. Senão, querido, vai perecer. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo. Amém? Vamos orar a Deus nessa hora? Deus é fiel. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas muitas misericórdias. Não há acepção de pessoas, por isso eu estou aqui. Graça, misericórdia, paz, amor, longanimidade. És Tu, ó Deus, para comigo e com todos. Muito obrigado por esse privilégio. Não fico triste pelas afrontas, não fico triste pelas perseguições, não fico triste pelas acusações que faz contra mim por causa dos Teus mandamentos, das Tuas leis. Não fico triste por causa, Senhor amado, dos que querem me abater, querem me humilhar. Para mim não há diferença nenhuma. O que me interessa é pregar a Tua palavra e declarar Teus mandamentos, Teu testemunho, Deus. Não cai. A Tua lei não se abate. Não há nem no céu nem na terra. Não há nem debaixo da terra
nem em cima na terra, alguém que possa bater as tuas leis e os teus mandamentos, porque tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela o nosso privilégio de falarmos dos 10 mandamentos. Tu sabe o quanto me alegro, tu sabe o quanto me agrada, o quanto me fortalece, o quanto me edifica, Senhor, falar os teus 10 mandamentos e a tua palavra, como se fosse hoje, Moisés falando para todo Israel, como se fosse hoje o Senhor falando para todos nós. Obedeça os meus mandamentos e as minhas leis, porque não há outro Deus além de mim. Todos são obras das mãos dos homens, mas tu, Senhor, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por não fazer acepção de pessoas, aqui estou eu pregando o teu evangelho. Por graça e por misericórdia me alcançaste. Ó Deus, alcança aqueles que estão enganados dentro das igrejas. Tenha misericórdia deles, Pai, e liberte e salve. Ó Deus, obrigado por tudo. Salva, Pai, a nossa nação, a minha família. Salva os meus parentes, as minhas parentelas, os meus vizinhos da direita, os da esquerda. Salva os que escreveram nesse canal e os que não escreveram da mesma forma. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia, Pai, dos que estão no leito de dor. Tem misericórdia dos que estão desempregados. Tem misericórdia dos que estão no presídio. Socorre e alcança. Tem misericórdia dos que estão, ó meu Deus, meu Pai, na UTI nessa hora, com doenças incuráveis. Tu és o Senhor dos senhores. E para contigo não há acepção de pessoas. Tu trabalhas com os exércitos dos céus e moradores da terra. Alcança o depressivo, Pai. Alcança, meu Deus e meu Pai, o que está desanimado, abatido em cima do muro, o desviado da fé, pois lhe dá oportunidade. Salva, meu Deus e meu Pai, o macumbeiro, o feiticeiro, pois tu não fazes acepção de pessoas. Salva, meu Deus, o rico, salva o pobre, salva o preto, salva o branco, que todos possam ouvir a tua palavra, Senhor. Salva, meu Deus e meu Pai, o traficante, salva, meu Deus e meu Pai, o assassino, pois há tantos que tu salvou. Paulo era um deles e um dos homens mais cruéis e mais rebeldes na história da tua palavra. Por quê? Porque tinha prazer em destruir as pessoas por causa da religião. Salva, Pai, a cada um. Salva os ladrões como tu salvou a Zaqueu. Salva, meu Deus e meu Pai, as prostitutas como tu salvou, ó meu Deus e meu Pai, tantas no passado. Liberta e transforma. Salva, meu Deus e meu Pai, porque tu podes fazer todas as coisas. Tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas por leis. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, da nossa juventude, os políticos, que possam ser quebrantados, aqueles que se achegam a ti, porque aqueles que vivem nas suas próprias leis têm um lago preparado com fogo e enxofre. Salva, meu Deus e meu Pai, a nossa nação e sara a nossa terra. É o que nós te pedimos hoje e para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Te louvamos, Deus. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo.